gravação para a gente... Pronto, começou a gravação. Então, os sistemas operacionais, eles trabalham basicamente, gente, com processos, tá? Cada vez que você ativa um programa, na verdade, você está ativando ali um processo dentro desse sistema operacional. Então, todos eles trabalham com processos hoje em dia? Sim. É igual? Não, não é igual. Tá legal? Bem diferente aí. Em especial, se a gente for avaliar, isso funciona em todos os sistemas, o Alisson fala isso agora. Se a gente for avaliar, basicamente, a gente tem dois sistemas operacionais no mundo em tese, tá? Se eu pegar de grosso modo, ou você tem um Unix-like, ou você tem um DOS-like, que é o caso do Windows, né? Só que o Windows deixou já de ser DOS-like por causa daquela história que a gente já falou. Antes você acionava o Windows a partir do DOS. Né? Agora você não aciona mais o Windows a partir do DOS. Você aciona o Windows dentro do próprio sistema lá, né, diretamente. E aí o DOS passou a ser uma simulação, uma emulação dentro do próprio Windows. Beleza? Então o Windows ele engoliu o DOS. Tá bom? E já no Linux não. Desde a sua criação, né, ele foi muito bem projetado, muito bem planejado, muito bem arquitetado, porque era para ser um sistema operacional de guerra, essa que é a verdade, né, na essência ali, as universidades americanas, elas eram muito coesas, né, com um pentágono. Então, tudo que era desenvolvido ali nas universidades não era pura e simplesmente para criar ciência para a população, era muito mais a ciência para a guerra. Tá? A internet mesmo, né, ela veio da ARPANET, que nada mais era do que uma rede entre as universidades para elas trocarem informações de projetos que estavam sendo desenvolvidos ali. Depois, né, isso veio, claro que geralmente o orçamento dessas universidades para fazer essas coisas, elas vêm do orçamento militar, vinham do orçamento militar, especificamente para construir essas redes. Depois é que foi que liberou tal. Todo mundo percebeu que era possível você expandir a internet e ainda assim manter de alguma forma o sigilo, até porque, né, no caso das guerras aí, é muito mais eficiente você colocar um espião em campo do que necessariamente você tentar burlar redes até chegar num determinado projeto. E muitas vezes, dependendo do projeto, né, vamos fazer aqui uma suposição bem boba para ficar bem inteligível isso. Vamos dizer que a Rússia ou os Estados Unidos, tanto faz, estivessem desenvolvendo uma nave espacial similar a um OVNI, tá? Como é dito hoje, um disco voador. Pronto. Você acha que um projeto desse ia ficar disponível entre universidades numa rede? Não vai de jeito nenhum. Esse é o tipo de projeto, né, ou seria, né, imaginariamente, o projeto da bomba atômica, né, esse é real. Você acha que teria uma rede ali onde pudesse ser hackeada, né, e o inimigo pegar esse projeto e tal? Isso não era feito assim. Geralmente você implantava um espião dentro do projeto, né? Você pegava um americano, lógico, pagava esse cara ali, esse traidor, né? Ou pegava um russo, pagava esse cara ali, para ele estar lá dentro do projeto, diretamente ali lendo, vendo, anotando, etc e tal, porque nesses casos específicos de coisa muito grandiosa, de grande poder, tá? Isso não vai para uma rede dentro da internet, isso não vai para um banquinho de dados. Geralmente fica anotado em papel, dentro de uma gaveta, num cofre lacrado, coisas assim desse tipo. Tá? Aqui no Brasil não, né? No Brasil bota tudo na internet. Professor, era isso que estava acontecendo no início do filme Piratas do Vale do Silício? Bom, até onde eu me lembro aqui, deixa eu me lembrar do início do filme. Mas basicamente, não. Ali era mais a questão da disputa mesmo entre como a Microsoft chegou no mercado, como a Apple chegou no mercado. Essencialmente era mais uma disputa por criar computadores em casa, criar produtos em casa. Com o americano ele sempre teve muito dessa coisa do empreendedorismo. Ele precisa de um copo
ninguém tem esse copo para vender, ele tenta dar um jeito de fazer o copo, né? O Brasil está começando assim, claro. O Brasil ele tem um histórico de empreendedorismo. Nós fomos o primeiro país a ter um carro elétrico, pô, que era o Gurgel, né? E aí o militarismo matou o projeto. Tá? Nós fomos o primeiro país a ter um carro movido a hidrogênio. Era um Opala, era um cara aqui de Brasília, inclusive. Esse cara tomou uma surra que não tem tamanho da surra que esse cara tomou, e ele sumiu com esse projeto. Tá? Então, para você ter ideia, né, então, assim, o Brasil ele tinha um espírito empreendedor muito grande na década de 70, da questão de inventar coisas. O Bina, pô, vocês hoje, quando vocês recebem uma ligação e vocês veem lá, 91234567, é fulano de tal. Essa identificação a gente chama de Bina aqui no Brasil. Isso foi inventado por um brasileiro. Aqui em Brasília, inclusive, na Telebrasília, pra vocês terem ideia. Só que o cara não patenteou a ideia, não registrou nem nada, já era, dançou, né? Até você ganhar um processo desse, não vai ganhar nunca. É você sozinho contra todas as empresas de telefonia do mundo. Nunca que você vai ganhar. Imagina se os caras ganhassem 1 centavo por ligação cada vez que o Bina fosse usado no mundo. Não precisava fazer mais nada na vida. A pergunta: quem criou o Windows? Foi o Bill Gates. Quem criou a Apple foi o Steve Jobs. Mas quem criou o Linux? O Linux Torvalds criou o kernel, mas o sistema quem fez? Tá, vamos lá separar as duas coisas aí. Então vamos pegar lá. O Windows. Não foi o Bill Gates que criou, ele comprou. Tá? Você olhar lá no filme, você vai ver que foi uma compra. Ele estava tentando criar o Windows dele, mas você vê lá no filme que sempre ele estava dando um problema que a gente chamava de estouro de pilha. O que é o estouro de pilha? Você botava um monte de processo ali na memória, e na hora que você tentava rodar, você tinha menos memória do que a quantidade de processos para botar ali, para guardar. Então ele estourava a pilha. Isso acontecia pra caramba no Windows 95, tá? Então ele comprou o Windows e ofereceu para a IBM, como se fosse o DOS, né, em princípio, o DOS, mas em cima do DOS era possível rodar o que ele criou, o que ele comprou também, que era o Windows. Então essa era a verdade. Então basicamente ele tinha criado o DOS, o DOS. Só que aí ele comprou o Windows para jogar por cima do DOS. Essa que é a verdade, tá bom? Apple, Steve Jobs ele é o seguinte, ele era menos criador do que empreendedor. O que ele fazia? Ele, ao lado dele, ele tinha o Steve Wozniak. Steve Wozniak, que era, assim, ele entendia de eletrônica, de fato. Né? O Wozniak é o Wozniak. Ele entendia de eletrônica. Então, o cara que entendia da eletrônica era o Woz. O Steve, ele tinha as ideias. Pô, vamos fazer um computador. Como? Vamos fazer um kit. E aí o cara monta. Porque era coisa de nerd, na verdade. Tá? Então eles se juntaram na garagem para fazer isso. E aí criaram um kitzinho e botaram à venda. Beleza. A história rolou. Pessoas com dinheiro ali nos Estados Unidos perceberam que o potencial que aquela máquina ali tinha, né, e investiram neles para que eles criassem kits fechados numa caixa, tudo bonitinho. Daí nasceu a Apple. Tá? A Apple nasceu na garagem, quem criou foi o Steve Jobs, mas quem ele pensava a máquina, ajudava ali a soldar componente, porque no começo era bem assim, aquela coisa bem de artesão mesmo, tá legal? Mas o cara que entendia de eletrônica no geral ali era o Steve Wozniak, que era o amigo dele, aquele gordinho. Linux. Como vocês sabem, o Linux, a base dele é o Unix, que tinha sido criado pelas universidades para a guerra. A criação do Linux, ela tem dois pais, basicamente. De um lado é o Linus Torvalds, né, que é um finlandês, que ele estava estudando na universidade, estudante de informática na Universidade da Finlândia. E do outro lado aqui tinha o Richard Stallman, nos Estados Unidos, com o projeto GNU. No projeto GNU, né, os caras não tinham feito o miolo, né, eu diria assim, é o motor da máquina, tá? Que seria o kernel. Então eles fizeram aqui 95% do sistema, porque o sistema todo, eles já conseguiam fazer processos conversarem um com o outro, mas muito monoliticamente, ó, processo tal, conversa com esse, vê o que acontece. Processo esse, conversa com o processo tal, vê o que acontece. Eles conseguiam fazer isso, simular essa conversa entre processos, tá, e entre programas. Mas eles não tinham o motor que controlava tudo isso, que era o kernel. Todo sistema operacional ele tem um kernel, ele tem um núcleo. É esse núcleo que faz o controle desses processos e conversa ali com o processador.
Essa é a ideia. Aí, o que aconteceu? O pessoal aqui do projeto GNU, representado pelo Richard Stallman, pegou o Unix, né, e que já tinha sido traduzido para C, e criou o que ele chamava de GNU, G-N-U. GNU, né, vocês sabem, é aquele, parece um búfalo, né, africano. Aí eles usavam esse desenho, inclusive, para simbolizar o projeto. E esse GNU, cara, aí eles usavam as letras, né, GNU em maiúsculo para dizer o seguinte, ó, GNU is not any Unix, ou seja, o GNU não é o Unix, é qualquer outra coisa, menos o Unix. Tá? Por mais que seja... Professor, é o mesmo esquema da sigla do Wine. Wine is not an emulator. Wine não é um emulador. É o mesmo esquema de sigla do... O esquema de sigla do GNU é o mesmo do Wine, quem diria? Sim. O Wine, ele não é... It's not an emulator, né? Não é um emulador. Isso é verdade. E assim, na informática a gente usa muito sigla, porque facilita, porque toda hora pinta um negócio. Aí imagina você pegar nomes grandes e toda hora tentar decorar nomes grandes, né? Ou conceitos inteiros. Então a gente usa muita sigla para matar algumas coisas, né? Diminuir, facilitar o conceito. Então o projeto GNU tinha 95% do que hoje é o Linux. E o Linus Torvalds tinha o quê? Tinha os 5% restantes que um amigo dele sugeriu que ele chamasse de Linux. Né? Quando o Linus ficou sabendo que tinha o projeto GNU, o que ele fez? Ele fez uma cópia do GNU, trouxe para cá, colocou o motorzinho dentro dele e distribuiu. No que ele distribuiu, o projeto GNU pegou, né? E aí ele passou a chamar esse sistema de Linux. O projeto GNU pegou aquilo e falou, não, peraí, isso aqui é o nosso projeto, só que agora tem um motorzinho dentro. Então vamos chamar o seguinte, vamos chamar de GNU/Debian. É o mesmo Linux? É o mesmo Linux, gente, sem tirar nem pôr, é o mesmo. Porém, entretanto, contudo, né, aqui tem um nome e aqui tem um nome. Qual foi o que ficou famoso? O mais fácil, porque é muito mais fácil falar Linux do que GNU/Debian. Concordam comigo? Bem mais fácil. Então essa é a grande questão, Dipper. Os criadores, talvez ali tirando o Steve Jobs mesmo, eles não são bem criadores, eles são montadores, né? Eles montaram as coisas, eles pegaram as coisas e foram montando e deram nome. Mas mais essencialmente de todos esses aí, para mim, o mais empreendedor, sem dúvida, é o Steve Jobs, né? Não é à toa que vocês têm um celularzinho aí na mão que tem uma tela hoje que é baseado nos Apples, né? Nos primeiros Apples que saíram com tela, assim. Isso é fato. Professor, uma curiosidade rápida, só uma curiosidade rápida, não precisa explicar nem nada, é só uma curiosidade rápida que eu quero te contar. Me disseram que quem faz a tela dos iPhones é a Samsung, isso é verdade? É verdade, tá? Aí você vai perceber ali o seguinte, só para concluir então esse pedaço, né, aproveitando, né, a Apple criou um projeto chamado, vou lembrar aqui agora, não é Cristal não, cara. Caramba, como é que é o nome? Ele dá mais nitidez na tela, tá? Bem mais nitidez. É tanto que você pegar um celular Apple, ele é nítido pra caramba, bem mais do que um celular com Android. Retina, pronto. Não é só o Retina, isso, botou aí agora. O projeto Retina, ele é uma criação da Apple, que ele pediu para a Samsung desenvolver, e a Apple patenteou o Retina, ponto. Se você pega um computador da Apple, você vê que as imagens lá, elas ficam maravilhosamente bonitas, né, em termos de qualidade. Só que a Apple, ela não tem fábricas gigantescas nos Estados Unidos. Ela tem a China para poder fazer determinadas coisas. Então, mandou tudo para a China, mandou para a Samsung fez uma cópia e acabou por criar ali os celularezinhos Android depois, né? Mas claro que o Android em si, o sistema operacional é da Google. Mas o celular, o aparelho em si, nada mais é que uma cópia da Apple com um pouquinho menos de qualidade na tela, porque o Retina, que é o que dá muito mais nitidez, muito mais qualidade, ele é uma patente da Apple. Então, se eles usassem, caberia processo. Então, não pode, tá bom? Então, é isso. Né? Então, a gente mata aqui a questão dessa história, das histórias aí, né? E aí entra aqui dentro dos processos dentro de cada máquina. Tá bom? E aí a gente precisa entender o que é o processo. Você vai estar vendo aí no slide, na apresentação, né?
que processo é uma instância de um programa. Cara, eu demorei 3 anos na faculdade para entender o que era uma instância. Se eu tivesse perguntado direito para as pessoas certas, né, em 5 minutos estava resolvido. Então, sempre que alguém falar assim, olha, você tem que instanciar a variável. Fala, beleza. Você tem que instanciar o programa. Você tem 2 instâncias do mesmo programa, por isso que seu computador está lento. Sempre que alguém falar em instanciar, cara, nada mais nada menos do que você criar um espaçozinho na memória para esse programa, ou variável, né, ou objeto, no Java é objeto, tá? E colocar ele lá. É só isso. Tá? Para quem está fazendo lá a robótica, quando a gente faz isso aqui, vou digitar aí agora no chat, byte pino LED. Isso aqui é uma declaração de variável, certo? Quando a gente vai lá no setup e faz isso aqui, ó, pino LED é igual a 9. Só conheço o byte. Porque isso aqui é um tipo, poderia ser int, tá? Poderia ser int, double, float, real. Né? Quando a gente faz isso aqui, ó, pino LED é igual a 9, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte, olha, lá em byte pino LED, a gente falou assim, olha, reserva um espaço aí na memória que vai ter esse nome aqui, pino LED, que é o que está escrito aí no chat. Reserva, tá, isso que você está falando do sistema operacional. Reserva um espacinho aí na memória. Ele vai se chamar pino LED e ele tem 128 posições, porque o byte ele ocupa 128 espaços, tá, na memória. Beleza, vai ter 128 espaços ali. Dentro desses 128, byte 8 bits, perdão, são 8 bits. Seria um inteiro de até 128, tá? Quando eu falo assim, olha, pega esse byte, esses 8 bits aí, transforma isso em zeros e 1, de forma que represente o valor 9. Então ficaria mais ou menos isso aqui, reservado lá dentro do espaço. 0, 0, 0. São 8, né? 0. Deixa eu botar a quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no último seria 1, 2, 4, 8. E aqui seria 1 também. Seria o equivalente a isso aqui, ó, que ficaria guardado lá na memória. Tá? Isso aqui representa o número 9, perdão. Então você vai perceber aqui que o primeiro 1 lá embaixo representa o valor 1, né? E o 001 e o próximo 1 aí na quarta posição representa o valor 8. Então seria essa soma aqui, ó, 1 mais 8, que é igual a 9. Isso é a teoria dos números binários, tá bom? Não é arquivos, não. Isso aí é 1001 bits, tá? 1001 bits. Ou seja, isso representa o número 9. Quando eu faço isso, essas duas coisas, byte e pino LED, igual está lá em cima, eu escrevi, e logo na sequência pino LED é igual a 9, eu acabei de instanciar uma variável lá em cima, no byte pino LED, e depois que eu instanciei a variável, ou seja, eu reservei o espaço lá na memória, eu atribuí um valor. Embaixo já não é uma instanciação, já é uma atribuição de valor. Então perceba bem só o seguinte, instanciar um programa, instanciar uma variável, instanciar um objeto, nada mais é que aquilo que está lá em cima, ó, byte pino LED, ponto e vírgula. Você está falando para o teu sistema operacional o seguinte, olha, reserva uma variável com esse nome aqui e com esse tamanho. Pronto, é isso que aquela linha lá em cima quer dizer, byte pino LED, ponto e vírgula. Então perceba que aqui também, né, no nosso processo, o que é um processo? Nada mais é que você pegar um programa e colocar na memória, você reservar um espaço na memória e colocar esse programa lá. Isso é instanciar, tá? Um programa, o que quer que seja. Então, a partir de hoje, vocês não podem mais esquecer isso. Estou só fazendo... tá, beleza.
A partir de hoje, vocês não podem mais esquecer o que é instanciar. Instanciar nada mais é que você declarar uma variável, ou seja, reservar um espaço lá na memória, ou um programa, reservar um espaço para um programa lá na memória. Isso é instanciar um programa também. Tá legal? Professor, Pois foi não, que nem aquela vez que você disse que tem duas instâncias no programa Ele Talento. Quer dizer que tem dois espaços de memória ocupados? É como se você, por exemplo, tivesse aberto duas vezes o mesmo programa, porque tem sistemas operacionais, tem programas que, conforme a construção que você faz, você consegue abrir duas vezes, como sendo programa, como se fossem programas diferentes, tá? No nosso caso aqui, por exemplo, deixa eu pegar o Word. Pronto, o Word que vocês conhecem bem. Quando você pede um novo documento do Word, o que acontece? Ele abre lá e fica aquela folha em branco, certo? Se você pedir um novo documento, ele não vai instanciar um novo programa, ele vai instanciar só o que é necessário, só um processo ali, tá? Para aparecer um outro documento em branco com todos os detalhes, etc e tal. Mas precisou instanciar aquele segundo processo ali? Também precisou instanciar. Mas o programa, teoricamente, ele só abre uma vez. O fato dele estar copiado ali na tela é só como não é porque tem dois programas abertos. É o mesmo programa que abriu uma nova tela, né, pedindo, vocês vão ver aqui, pedindo mais espaço na memória para fazer dois documentos diferentes. Só isso. Quando alguém abre duas janelas em um mesmo aplicativo no PC, eu sempre falo, abriu duas instâncias. Basicamente é isso. Porém, né, basta lembrar o seguinte, não tem como você verificar se tem de fato duas. Aliás, no Windows até tem. Quando você dá um Ctrl Alt Del, né, no teclado aí, ele aparece a tela lá, gerenciador de tarefas, né? Você vai ver que você pode estar com uma tela do Chrome aberta, né? Com o Chrome eu acho que não acontece isso não. Ele abre novas instâncias. Você abriu o Chrome aqui para ver o YouTube. Aí você abriu o Chrome aqui e deixou, sei lá, o Wikipedia, o Google aberto. Você vai ver lá no gerenciador de tarefas que tem um Chrome só ou dois Chromes. Se tiver só um, é porque tem só uma instância, e aí ele abriu um subprocesso aqui da outra tela. Se tiver dois, é porque ele abriu duas instâncias mesmo, tá? O Linux tem gerenciador de tarefas também, eu acho que o Mac também tem. Aí a gente vai ver aqui com calma isso aqui. Então o que eu quero que vocês entendam daqui, ó, de processo, dessa parte inicial do processo? Um processo é uma instância de um programa de um computador que está sendo executado, tá? Uma instância que está sendo executada, tá bom? Ou seja, é uma criação de espaço em memória para um programa. Isso é uma instância. É abrir o programa na essência. Mas eu também posso instanciar uma variável? Posso, está ali na tela, mostrei agora. Eu posso instanciar um objeto, que vocês vão ver depois no Java, lá no terceiro ano? Posso, é a mesma coisa, tá? A declaração é até parecida com isso que eu fiz aí, ó, byte, pino LED, ponto e vírgula. Isso é uma instanciação, tá? Que ao mesmo tempo é uma criação de variável. Poderia ser a criação do programa? Poderia ser a criação de um programa inteiro, tá bom? Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Processo é uma instância de programa. E o que é instância? É a reserva de memória que você deixa lá reservadinho para aquele programa executar, tá bom? E aí, gente, processos se comunicam, porque senão, imagina, cada processo fazer o que quiser. O computador ia virar uma zona. Por isso que de vez em quando você vê o computador travando, é porque com certeza o gerenciador aqui, a parte ali que gerencia os processos, está tendo ou algum problema, ou o próprio programa, né, numa atualização foi mal escrita tal, e aí ele está criando novas instâncias, está conflitando o seu tempo com o processador e outro programa, e aí vai, tá? Tem um monte de... O PC trava porque é o Windows. Não, o Linux também trava, e o pessoal da robótica viu hoje, pra caramba. Estava tentando instalar umas coisas aqui para inteligência artificial, por isso que eu demorei um pouquinho a chegar, porque eu estava limpando aqui algumas coisas para ver se não travava na aula de vocês. Consegui até resolver uma ou duas coisas aqui com mais tranquilidade. Se por um acaso meu computador travar, né, se vocês estiverem vendo aí, aguarda que eu saio e volto, tento dar um jeito, mas até agora está tranquilo. Né? Então vamos lá. Então a comunicação entre processos é o grupo de mecanismos que permite aos processos transferirem informação entre si. Então, os processos, que foi o que o projeto GNU fez, tá? Eles comunicam-se uns com os outros. Tá? Isso é fundamental. Para quê? Para um não tomar o tempo do outro, para um não tomar o espaço de memória do outro, para um transferir a responsabilidade para o outro programa.
Tá? Então você pode fazer diversas manipulações ali entre programas. Tá bom? A capacidade de um sistema operacional executar simultaneamente 2 ou mais processos é chamada de multiprocessamento. Os nossos processadores hoje, tá, do seu celular, do seu PC, do seu notebook, etc. e tal, tá, são processadores, né, que realizam multiprocessamento. Eles conseguem realizar várias tarefas, se não aparentemente, né, realmente ao mesmo tempo. Então, o multiprocessamento ele era uma coisa praticamente impossível na década de 70, 60. Né? Só depois, em 69, é que começaram a surgir os primeiros sistemas multiprocessados. E quem é que cuida desse multiprocessamento? É o sistema operacional. É ele que organiza tudo para você poder fazer o multiprocessamento, tá legal? Então, ó, multiprocessamento é quando você consegue, né, o seu sistema tem a capacidade de executar ao mesmo tempo 2 ou mais processos. Por exemplo, agora, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, teoricamente, né, acredito, quero acreditar em vocês. Os núcleos de um processador têm a ver com a quantidade de programas que ele consegue manter aberto? Tem. Tá? Tem. Porém, depende de outras coisas também, mais especificamente da memória do que do processador. Você pode deixar um monte de programa aberto, tendo um processador fraco, mas uma memória muito potente, muito boa. Tá? Mas o processador ele vai mais fazer matemática ali com a coisa. Quem é importante de fato nesse caso aqui é a memória. É tanto que vocês viram que a instância de um programa vai para o quê? É abrir espaço na memória para esse programa ser executado. Bom, eu estava falando de multiprocessamento, né? Na década de 60 era quase impossível você ter multiprocessamento, mas aí depois em 69, né, com o advento ali do Unix e tal, isso morreu. A gente conseguiu chegar ao multiprocessamento. E agora aqui vocês, por exemplo, vocês estão me vendo pela internet, ou seja, vídeo, vocês estão me ouvindo pela internet, ou seja, áudio, vocês estão recebendo escritas minhas pelo chat, né, pelo chat, melhor dizendo, escrita, texto. Então está ocorrendo multiprocessamento. A minha tela está ligada, o sistema operacional está controlando essa tela. Eu tenho outra tela ligada aqui, que o sistema operacional com certeza está conversando com a minha placa de vídeo. Isso é multiprocessamento. Eu estou fazendo várias tarefas. O computador está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Eu ainda poderia estar com uma música ligada aqui ouvindo, né? E o computador não para. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso é multiprocessamento. Professor, mas essa execução simultânea está ligada à memória RAM? Sim, também. Tá? Porque se você tem pouca capacidade de memória, você não consegue abrir muitos programas, né? Começa a travar de fato. Modo multitarefa. Tá? Você começa a travar de fato, tá bom? Então vamos em frente aqui. Então esses são os conceitos que eu quero que vocês entendam. Instância de um programa, que é você criar espaço na memória para ele e colocar ele lá. Ou seja, basicamente abrir o programa. Comunicação entre processos. Tá bom? Os processos podem transferir informações entre um e outro. E o que é multiprocessamento, que é a capacidade do computador de processar várias coisas aparentemente ao mesmo tempo ou realmente ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver isso mais para frente, já já. Então, passando aqui. Ainda em processos, ó, em alguns sistemas, quando um processo cria outro, o processo pai e o processo filho continuam, de certa forma, associados. Ou seja, eu abri um programa. Esse programa também criou um processo aqui. A gente chama isso de processo filho. Tá? Esse programa, que é um processo, criou um outro processozinho. Pronto, quando você abre 2 documentos do Word, quem é que está aberto? É o Word aqui. Aí quando você clica lá em novo documento, você está com um aberto aqui, um documento você está mexendo, aí você quer copiar alguma coisa para outro documento, separar ali um pedaço de texto, alguma coisa assim, você clica lá em novo, o que acontece? Abre um outro que parece, abriu outro Word. Não, não abriu outro Word. Você tem um processo pai, e esse processo pai abriu um processo filho, tá? Os 3P, placa-mãe, processo pai, processo filho. Tipo, nada disso, cara. Então, esse Word que abriu aqui, ele não está abrindo outro Word. Ele está abrindo um processo filho que parece muito com ele. É tanto que ele herda, né, as mesmas coisas do Word lá padrão. Aquela barra de ferramentas, a capacidade de você escrever texto, de alterar, botar imagem, etc e tal. E você vai trabalhando com um e com o outro, né, copiando de um para outro,
Então, é um processo pai que abriu um processo filho. Nesse processo filho aqui, eu posso abrir outro documento do Word? Posso abrir outro documento do Word. Então, sem problema. Tá? Ele cria um terceiro aqui, né? Um terceiro aqui. E aí eu posso ir trabalhando aqui também. Então, assim, você vê que a gente pode fazer processos filho também dentro desse... Peraí, pessoal, o me ligou aqui, tentando tirar aqui. A minha imagem está aparecendo aí, está aparecendo. Beleza. Então, ó, de certa forma, eles estão associados. Então, o filho fica sempre associado ao pai. Tá? Os processos filhos podem criar mais processos. Então, tá aqui, ó, formando assim uma hierarquia de processos. Ou seja, processo pai, processo filho do filho, processo filho do filho do filho, e assim vai. Tá bom? E assim por diante. Porém, ó, nela apenas existirá um processo pai, e ter ou não um ou mais processos, que pode ter, né, ou não, um ou mais processos filhos, tá bom? O processo pai não é obrigado a ter processos filhos. Você pode deixar uma opção lá para que tenha, ou uma opção para que não tenha, tá bom? Mais ou menos assim que funciona. Então daqui basta você entender que quando você cria um processo, você pode criar processos filhos, tá? Ou não, é uma opção, tá bom? Então não é obrigatório. E esse tipo de organização, ó, em processos pai, processos filhos, ele dificulta a criação de vírus. Legal? Em nossos sistemas operacionais. O Windows ele é muito fácil de você criar vírus para ele. Essa é uma das razões. Porque o Windows, o processo pai dele lá, assim, os processos eles estão na mesma hierarquia. Então, mais para frente, a gente vai ver ali bonitinho como é que é feito isso no Windows, tá? Então, é por isso que é mais fácil criar um vírus para Windows do que um vírus para Linux. É fácil criar um vírus para Linux. Difícil é o Linux aceitar que esse vírus rode, tá? Porque o Linux ele tem uma série de proteções nele ali, que só se você instalar assim na marra mesmo. É tanto que você criar um vírus para o Windows e tentar instalar no Linux, muito dificilmente vai rodar. Porque o Linux ele tem uma série de processos ali que já fazem essa verificação. Mac pega vírus sim. Se você tem um sistema operacional, ele é passível de vírus. Ele só precisa ser bem construído. Dipper, tá falando coisa errada não, moço. Entenda o seguinte. Um Mac, se a gente pegar o Mac ali, a base dele é a Unix, mesmo do Linux ali, a essência. Então foi bem construído, bem projetado, bem planejado. A gente tem que lembrar disso. Sistemas bem planejados são mais difíceis de você criar vírus para eles, né? Vamos lá. Então, olha só que legal isso aqui. No Linux, quando um processo pai é morto, né, seja pelo sistema operacional ou pelo próprio usuário, tá, todos que estiverem abaixo dele na hierarquia serão mortos também. Tá bom? Ou seja, se você instanciou um programa, você abriu um programa, e dentro desse programa lá, internamente mesmo, tem processos filhos, quando você fechar esse programa, os processos vão junto também. No Windows tem uma desvantagem nesse caso, né? Você consegue capturar via programação lá um processo filho, por exemplo, rede. No Windows é muito fácil de você hackear a rede. Tá? E aí nesse processo filho ali de uma rede, você consegue tirar umas lasquinhas ali de informação que lá pelas tantas você pega. Senha, usuário, enfim, na Wi-Fi. Então é bem fácil de hackear. Mas a gente tem que lembrar também assim, o Windows é ruim? Não é que ele é ruim. Ele foi feito para outra coisa, foi para a pessoa leiga pegar e usar teu primeiro contato mesmo com o computador. É isso. Tá bom? O Linux não, era coisa de nerd mesmo. Agora, de uns tempos para cá, é que ele está tendo essa carinha assim de Windows, vamos assim por dizer, né? De 90 para cá. Que até 90 era, né, até surgir aqui no Brasil o Kurumin, a própria Caldeira e tal, era coisa de shell script mesmo, era tudo feito na telinha preta, de preferência, tá? É tanto que os grandes servidores da internet, eles são todos Linux, por causa de segurança, tá bom? E aí bota-se lá os Linux e, ao mesmo tempo ali,
a maioria não usa tela, essas telinhas coloridas que a gente tem aqui, vocês estão vendo aí. Tá? É tela preta mesmo, é tudo Ctrl Alt T aqui, ó, tudo na base do Shell, tá? Tudo aqui na base da senha. Tá vendo lá? Eu acabei de garantir acesso root. Só a partir da minha senha que eu consigo instalar, né, programas aqui, por exemplo. Então é bem mais complicado de você instalar um vírus. Só se você tiver a senha, tiver mal intencionado e fizer isso, mas essencialmente, tá? E o Windows Server, Gabriel? O Windows Server ele segue a mesma linha antiga do Windows NT. Se você for procurar os grandes servidores de internet, nenhum tem Windows Server, tá? Geralmente o Windows Server ele está onde? Ele está no mundo corporativo. Melhorou muito? Melhorou absurdamente. É tanto que eu acho que não deveria existir o Windows comum mais. Todo mundo deveria ter um Windows Server ali para garantir segurança, mas aí você ia dificultar a vida dos usuários comuns. Esse é o grande problema, né? Ele é muito seguro, tem muita segurança. Se você tiver muito domínio do sistema, você garante. Mas ainda assim é mais hackeável do que o Linux. Ó, aqui já está perguntando fechar o terminal, fechar. Tá? Mas ele é um programa seguro, sim. Serve legal, tudo bem. Mas você tem que ter um conhecimento muito profundo dele para garantir segurança. Do Linux, não. Só o fato ali de você só instalar programa como root, só se o cara que fizer o vírus tiver a tua senha. Fora isso, né? Fez lembrar de um jogo que faz paródia dele. Comédia. Então, ó. Organização em processos pai e filho dificultam propagação de vírus. Isso que vocês têm que saber desse slide aqui. Legal? Vamos em frente. Então lá, ó, no Unix, um processo, todos os filhos e descendentes formam um grupo de processos, tá? Formam uma família ali praticamente. Tá bom? Que função é essa? Levantar a mão do Meet. É a função de levantar a mão, como se você estivesse fazendo isso aqui. Professor, eu posso falar? Tá bom? Tem essa funçãozinha aí, acho que eu nem sei se eu tenho. Ah, levantar a mão, ó, tem. É nova também, eu já perguntei. Também já perguntei. É uma funçãozinha nova. Tem uma semana. O Zoom já tem isso há mais tempo, né? Eles colocaram agora no Meet, tem uma semana mais ou menos. Então, ó, todos os processos filhos no Linux ou no Unix, vou botar o Unix ali, porque aí vale para o Mac também, tá? É por isso que eu falo para vocês. Viram agora que não é bom quando a gente pega um Windows, um Linux e muda a cara dele radicalmente? Vocês viram uma mudançazinha aqui na tela, né, que é uma mãozinha que está assim, já fica todo mundo, o que é isso? Para que serve? De onde saiu? De onde surgiu? Para onde vai? Né? Então, por isso que não é muito bom. Por que você acha que o Android ele não evoluiu muito visualmente? Eles estão dando uma arredondadinha nos ícones, né? Saiu a MIUI 12 agora, eu instalei no meu telefone, tá fantástico. Eles estão dando uma arredondada nos ícones, melhorando o brilho na tela, fazendo essas coisinhas, porque quando você muda a cara de uma vez, o impacto é muito grande para quem está usando. Aí você vê que um íconezinho desse aí, né, o pessoal já fica, peraí, o que é isso? De onde é que vem? Para onde vai? Um livro que você pode literalmente transformar no Mac. Na verdade, né, a grande questão do Mac agora é mais o processador, né? O processador lá agora vai voltar a ser um processador de arquitetura RISC, né? Que é muito mais potente, muito mais eficiente do que esses CISCs que a gente usa aqui. Né? E aí o Linux ele cai matando também em cima da arquitetura RISC, ele é muito bom para arquitetura RISC. O Unix em si, né? Todos os Unix. Então, ó, exemplo de atuação de hierarquia ocorre quando há envio de sinal do teclado. Vamos pegar o teclado aqui como exemplo. Né? Vamos ler aqui primeiro. Ó, exemplos da atuação de hierarquia ocorre quando há envio de sinal do teclado, onde o sinal é entregue a todos os processos associados ao teclado. Individualmente, cada processo pode capturar o sinal, ignorá-lo ou tomar a ação predefinida, isto é, ser finalizado pelo sinal. Então vamos entender isso aqui. Além disso, os processos filhos não podem ser deserdados do processo pai. Vamos bem devagar nesse negócio aqui. Ó. Quando eu estou com o meu... eu estou aqui com minhas duas telas abertas aqui. Uma vocês têm aqui os slides. Do outro lado eu tenho o Meet aberto. Certo? Eu estou operando aqui, ó, esse lado aqui do slide. Se eu apertar a letra A no teclado, olha o que acontece. Eu tenho só uma mudança. Eu tenho uma reação do meu sistema operacional. Tá bom? Deixa eu alterar aqui. Vou apertar lá de novo para ver se funciona. Isso.
eu tenho uma reação. Sair e apresentar de novo aqui. Pronto. Eu tenho uma reação, né, do programa que está instanciado, do programa que está aberto. Esse aqui é o programa do Google, do Google, que mostra slides. Eu tive uma reação dele assim que eu apertei a letra A. Por que ele não digitou a letra A na tela, se eu apertei a letra A? Porque a programação dele, né, ela prevê aqui, ó, que ao envio de sinal do teclado, quando ele recebeu o sinal, o que ele fez? O sinal do teclado. Opa, vai chegar alguma coisa aí, manda. Chegou o quê? Opa, chegou uma letra. Eu não sou editor de texto, então eu faço o que com isso? Bom, deixa eu procurar na minha lista aqui de comandos, o que uma letra A pode fazer? Aí ele achou o quê? Achou aquela alteraçãozinha lá, onde abriu uma janela, diminuiu a tela e tal. Né? Então, assim, não é porque você apertou o teclado que a letra A vai aparecer na tela. O programa vai fazer aquilo que ele está programado para fazer, ponto. Se fosse um editor de texto, ao apertar a letra A, ela apareceria ali na tela. E os outros programas? E aí, é claro que não dá para mostrar aí, mas na minha tela do Meet, aqui onde eu converso com vocês escrevem aí no chat, não apareceu a letra A aí. Por quê? Porque o sistema operacional sabe qual é a instância que está funcionando naquele momento, que está valendo. No caso aqui está selecionado essa aqui para funcionar agora. E o Meet está funcionando, continua funcionando, é o multitarefa, funcionando aqui em tempo real. Só que aí o que acontece? Quem está recebendo são os slides. O Meet ele deve ter recebido essa letra A. Só que aí ele deve ter recebido o sinalzinho da letra A, falou, opa, tá chegando alguma coisa aí. Chegou a letra A, e aí na programação dele, muito provavelmente está programado que, opa, peraí, se o chat não está selecionado, se ele não clicou lá, o prompt não está lá piscando, eu não tenho nada o que fazer com essa letra A. 2. Tem um outro programa que está sendo usado nesse momento, que está com o comando da tela nesse momento. Então não vou fazer nada. Então percebe que todos os programas podem ter recebido a interrupção dessa letra A. Essa interrupção vinda do teclado. Porém, quem foi que reagiu? Só o programa que está em foco na tela, é aquele que está ativo na tela. Por mais que os outros eu tenha duas telas, só do lado de cá do slide é que está ativo nesse momento. O Meet, que está aqui na minha outra tela, ele está ativo, tudo bem, só que é um ativo meio passivo também, que ele fica quietinho ali, esperando ele está no primeiro plano, pronto, passa para cá, primeiro plano, para ele poder atuar, para ele receber esse A e saber o que vai fazer com ele, certo? Então é assim que funciona, todo mundo recebe aquela letra A, mas quem está em primeiro plano pega, vê se tem alguma coisa que pode ser feita com ela e faz, quem está em segundo plano geralmente ignora, tá bom? Então, ó, o sinal é entregue a todos os processos associados ao teclado. O Meet, ele trabalha com teclado? Trabalha. Mas ele ignorou? Ignorou. Porque não é a vez dele de pegar, não está selecionado para ele pegar essa letra. O único campo que usa uma letra ali não está selecionado. Então ele vai ignorar. Tá legal? E aí, essa parte aqui ó, do Google apresentação, ele pegou essa letra A, fez o que tinha que fazer e foi e finalizou, né, o sinal. Acabou. Foi só essa letra A que foi executada. Tá? Os processos filhos não podem ser deserdados do processo pai. O que isso quer dizer? Você não pode pegar um processo aqui que é filho e falar, olha, nós vamos pedir divórcio agora, estamos separados, você agora cuida da sua vida. Não, mas professor, e se esse processo fizer 18 anos? Não interessa. Tá? Continua sendo herdeiro do processo pai, ele está ligado àquele processo pai. Tá bom? Mesmo que ele vá embora, suma, nunca mais apareça, ele está ligado ao processo pai. Tá? É como se fosse uma ordem cromossômica e genética. Tá bom? O processo filho, ele não pode ser deserdado pelo processo pai. Cuidado, vai perturbar o pai e mãe de vocês não, que eles podem deserdar vocês. Não, tô brincando, pode não. A lei me garante que 50% aí é de vocês. Mas não vai fazer igual a maluca lá não, da econômica, que matou os pais. A maluca lá que matou os pais. Né? Porque pela legislação, quando você mata os pais, você é considerado indigno da herança, tá? E aí você, se tiver um irmão, fica tudo com o irmão. Se você não tiver irmão,
vai tudo para o governo. Então, inventa de matar pai não, que até o besteira que tem. Você vai preso, é deserdado pelo Estado, né, vai ficar pobre. Eu já sou pobre, vai ficar miserável. Então, não faz isso não. Vamos em frente. Então, daqui basta vocês entenderem o seguinte, por mais que eu tenha vários programas abertos, só aquele que está em primeiro plano é que vai receber aquele comando ali, né, aquele sinal que está sendo enviado, seja por mouse ou teclado. Então, vamos lá, seguindo aqui. O Windows, agora chegamos no Windows. O Windows não apresenta esse conceito de hierarquia. Pronto, olha só como é que é diferente pra caramba o Windows, e é por isso que é fácil construir vírus para o Windows. Ele não tem hierarquia nenhuma. Tá? Então é bem complicado. Então, ó, nele, todos os processos são iguais. Eu tenho um processo pai, ele criaria aqui, teoricamente, um processo filho? Não, ele passa a ser um processo pai também. Né? Ah, então é tudo processo pai? Não, não tem hierarquia, eu estou chamando de processo pai só por uma questão didática mesmo. Você entender que eles são iguais. Então tá aqui minha mão. Se bem que essa mão aqui tem um anel, mas tudo bem. 5 dedos em cada mão. Pronto, mesmo que seja criado ali um processo pelo pai. Né? Algo parecido com uma hierarquia ocorre somente quando um processo é criado. Mas só parece hierarquia. Você tem aqui o processo pai, um processo, ele cria outro processo, mas parece que esse aqui é filho desse, mas não é. Ele é um processo independente. Tá bom? Ao pai é dado um identificador, é por isso que o Windows trava quando abre tanta janela e o Linux não. O Linux também trava, já tive uma zica hoje aqui no meio da aula de robótica que você não teve ideia. Mas o que eu te digo é o seguinte, não é bem por isso. A verdade é que assim, a gente não sabe muito bem, na essência mesmo, como é que o Windows ele é construído. Ele é código fechado, então quem sabe é a Microsoft. E às vezes você tem um engenheiro aqui no Brasil fazendo o quê? O controlador de tela do Windows. Beleza. Aí você tem um outro engenheiro lá na China fazendo o controlador do controlador de tela no kernel, mexendo no kernel lá para controlar essa tela. Esses caras não sabem o que que o outro está fazendo. Ele só sabe que ele tem uma peça aqui que ela tem que ser assim para encaixar em alguma coisa. E aí esse outro aqui sabe que tem que fazer uma peça assim que encaixe de determinada forma em uma outra coisa. Depois a Microsoft vai lá e tem seus mega engenheiros, os bem pagos mesmo, para fazer o quê? Esses caras são super bem pagos para não saírem da empresa, para não entregarem segredos industriais. Né? Então eles recebem assim, se um programador recebe $10 mil de salário, um engenheiro desse que faz toda essa união, etc. Tal, o cara recebe $100 mil por mês de salário. Então é mais ou menos assim, pra vocês terem ideia. Eu sou alguém que não gosta do Windows, sempre vou reclamar dele e apoiar o Linux e macOS. Então não pode ser assim não, a gente tem que fazer uma reverência ao Windows aí, porque foi ele que popularizou a informática, essa que é a verdade. Se a gente for avaliar bem, o Windows popularizou muito, ele deu muito acesso às pessoas. Ele é mal construído, é mal programado e tal, mas enfim. Mas é muito bem aceito e fácil de usar, né? Eu acho até que ficou um pouco mais difícil nos tempos para cá. Mas até o Windows 7 ali, rapaz, ele funcionava excepcionalmente bem. Né? Depois que veio o Vista, o 8, né? Mais ou menos isso aí. Só que é um Lego complexo também, que é como se encaixar um Lego que você não sabe se ele vai encaixar direitinho, aí depois tem que mexer no Lego, e aí você mexe aqui no Lego, bagunça o trabalho de um monte de gente, e aí vai. Não diga o Windows 8 não sei assim. Cara, ali foi um desastre mesmo. O 8 foi um desastre, meu Deus do céu. Aí veio o 10 sempre deu aquela aliviada ali, mas ainda assim continua sendo um sistema operacional muito popularizado, porque ele é fácil de usar, não vamos negar isso não. Quando você liga o Windows ali, você tem mais ou menos uma ideia de onde tudo vai. Vocês não, vocês estão tendo oportunidade. Quer dizer, esse ano a gente, por conta da pandemia, aí a gente não teve muito contato com o laboratório. Mas vocês são uma exceção da exceção da exceção na educação do DF inteiro. Porque se a gente tivesse em laboratório, claro, né, vocês teriam acesso ao Linux, o que não é muito comum por aí. E é engraçado, eu trabalhei no núcleo de tecnologia, aqui na Regional do Gama, e trabalhei lá deixa eu só ver as horas aqui. Nossa, 18 em ponto, hein? Não vai dar nem tempo de terminar. Vou deixar o multitarefa para vocês lerem. E trabalhei só para a gente concluir aqui, e trabalhei no laboratório de informática da Escola Classe 6.
Então, o que eu posso dizer para vocês? Quando o governo forneceu alguns computadores lá com Windows, foi uma maravilha, porque eram crianças que não tinham acesso nenhum, era o Windows XP na época, né, 2000, ano 2000, inicinho do ano 2000, e assim, você deu um salto, né, de inclusão digital muito grande, graças ao Windows, que era relativamente fácil de usar. Depois veio o governo PT em seguida e criou os multiterminais, que era um computador que dividia duas telas, com Linux educacional, que aí meio que expandiu mais um pouco, só que aí o governo Arruda tirou os coordenadores de dentro do laboratório, que deu um balde de água fria no negócio, e as máquinas acabaram ficando lá meio que obsoletas, porque não tinha quem comandasse o laboratório, quem projetasse aulas ali para o aluno ter e tal, ficou tudo parado lá, e o professor não tem tempo de estar arrumando laboratório, preparando, etc e tal, é bem complicado mesmo isso. E aí o Linux, que era para ser alavancado aqui no Brasil, acabou, né, indo por água abaixo, aqui em Brasília, pelo menos, né, vou dizer em Brasília, se bem que no país todo, porque o projeto foi o Proinfo nacional. Aí acabou começou a decolar e caiu, porque não tinha gente nos laboratórios, né, não levaram a sério. E o projeto, quando ele começou, mesmo que fosse com Windows, fosse com Linux, estava indo muito bem. Mas aí veio essa situação e acabou com a popularização do Linux, tá? Pelo menos aqui no DF, era para ser bem popular. Todo aluno de escola pública quase todas as escolas públicas têm um laboratório com Linux. Só que não funciona porque, primeiro, é multiterminal dá trabalho no Windows, dá trabalho no Linux, dá trabalho até se fosse o Mac, acho que ia dar trabalho pra caramba. Tá? E aí acabou. Né? Ficou obsoleto o negócio lá e acabou que ninguém usou. Essa que é a verdade. Pouca gente usou. E aí o Linux não alavancou aqui no DF. Mas dava para ter formado uma geração de estudantes assim que entendiam muito bem do uso do Linux, se acostumariam fácil com o Linux também, tá bom? Só para terminar aqui, deixa eu na apresentação aqui, um minutinho só, aguenta aí um pouquinho. E aqui são a multitarefa, né, como ela funciona. O sistema monomultitarefa, o sistema tempo compartilhado. O sistema monotarefa era aquele que executava uma tarefa só de cada vez, lá na década de 60, já não tem mais, esquece, que não tem muita importância não. Tá? Mas o multitarefa, aí nós temos os de tempo compartilhado, tempo real e o batch também. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura depois aqui, porque é pouca coisa, não vou estender o tempo de vocês, que às vezes pode ler depois. Tá? E aí depende do sistema operacional para suportar um ou mais desses tipos, tá legal? O BAT foram os primeiros SOs multiprogramáveis, né, a serem implementados, eram armazenados em disco, quando esperaram para ser executados. Então era aquela coisinha de fila mesmo, né? Professor, muitas tarefas em fila. Oi, diga. Você escreveu o título errado, é multitarefa, tá escrito multitarefa. Multitarefa, eu vou trocar aqui. Já antes de botar lá na sala, eu boto para vocês. Obrigado, Di. O nome disso é TDAH, transtorno de déficit de atenção. Passa. Próximo. Sistema de tempo compartilhado, tá bom? Que é o time sharing, ou seja, você tem fatias do tempo do processador. O processador é tão rápido que você pode fatiar o tempo, e aí parece que está tudo acontecendo no Windows mesmo, né? Parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, etc e tal, mas não. O processamento lá é fatiadinho, o tempo é fatiado, tá? Permite que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador. Então, a gente está fazendo um monte de coisa aqui, ó, vendo slide, vendo Meet, etc. Tal. No Windows, são pedacinhos de tempo fatiado para executar cada coisa, tá bom? No Linux já é um pouquinho diferente, tá? Aqui são pequenos intervalos de tempo. No Linux é o seguinte, é o tempo real, tá bom? Parece muito fatiamento de tempo, só que é tudo dentro de um tempo cronometrado. Lá no tempo compartilhado, você pode ter um tempo maior para o processador, um tempo maior para a tela, um tempo menor para o teclado, um tempo médio para a impressora. Né? Você pode ver que toda vez que você manda imprimir algum documento, hoje não, mas antigamente o computador ele dava uma travada, aí ele mandava tudo para a impressora, aí destravava e continuava. Hoje você não percebe muito, você vê ali um mouse mudando para uma ampulheta rapidinho e acabou, porque os computadores estão muito rápidos, os processadores também, tá bom? E aí aqui no tempo real, apesar de ser um fatiamento, um tempo compartilhado do processador, né, esse tempo ele tem limite rígido, tá? Fixo e rígido, essa é a diferença dos dois, tá bom? Eu vou trocar aqui agora, aqui não é primeiros SOS também não, também é multitarefa.
Tá? Vou botar isso aqui lá na sala e daqui a uns 20 minutos a atividade vai estar disponível, porque igual eu falei para vocês, eu tive um monte de problema no meu computador e ficou travando aqui. Vocês viram que agora ele não travou, não deu nenhuma trava assim mais séria, né? Eu não tive que sair e voltar para a reunião. E aí daqui a uns 20 minutos o exercício vai estar lá prontinho, tá legal? Então, qualquer coisa aí, mandem as dúvidas. Cadê a Mariana? Tá aí? Marianinha, deixa eu ver se você tá aqui, Mariana. Tô. Tá bem no meio da minha tela aqui. Te respondi lá, você viu? Deixa eu parar a gravação aqui, que aqui a gente já terminou. Depois eu dou uma olhada. De novo, né? Ah, é? Tá.